A melhor série de 2025 até aqui se passa num hospital durante 15 horas do plantão do médico-chefe de uma emergência no pior dia da sua vida. The Pitt é a prova que nenhum formato está esgotado quando se tem autenticidade, escolhas estéticas e narrativas ambiciosas e um olhar para a realidade que muitas séries do gênero preferem não mostrar. Esquece Grey's Anatomy, esquece The Good Doctor, esquece Plantão Médico, quer dizer, essa você não esquece tanto não. The Pitt pode parecer igual a tantas, mas é diferente. E você vai entender isso no vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre The Pitt, eu quero pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, compartilharem ele, se curtirem, óbvio. E não esquece de me seguir por aqui no Barata do Cinema. Estamos chegando aí à marca de 4.500 seguidores e eu conto com a ajuda de vocês para isso. Principalmente porque hoje eu vou falar sobre uma série que me surpreendeu, assim, completamente ao investir numa proposta imersiva e original que parte de uma premissa angustiante por natureza. E se nós tivéssemos que passar 15 horas num hospital universitário de emergência, é bom frisar isso, ao lado de médicos esgotados, residentes inexperientes, enfermeiras sobrecarregadas, e uma série de indivíduos vítimas de um dia numa metrópole urbana. Poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em São Paulo, mas é em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O primeiro diferencial de The Pitt é esse, é o formato. Ele está nas escolhas do showrunner Ari Scott Gemmell e como elas perseguem um objetivo em especial, a imersão. São 15 episódios, são 15 horas, cada hora dedicada ao caos experimentado por todos na luta por cada vida. Segundos importam, a tensão é gritante, a frieza nesse cenário é necessária. O caos surge como um convite basicamente irrecusável para o público. E assim, eu não sou fã de séries médicas não, porque além delas tenderem sempre a uma repetição, o ideal de perfeição e funcionalidade, muitas vezes vendida por elas, não casam, em hipótese alguma, com a realidade de um pronto de socorro. Algo que The Pitt se recusa a repetir, o que é bem curioso, porque, para quem não sabe, e eu disse na abertura do vídeo, Ari Scott Gemmell foi um dos roteiristas de Plantão Médico, talvez a série mais influente desse subgênero e responsável por estabelecer essa tendência por vezes um tanto desconectada da realidade. Só que aqui ele faz o extremo oposto. Ao encarar a realidade desses médicos, a série da Max primeiro expõe a rotina de um sistema de saúde norte-americano cheio de problemas, com hospitais superlotados, médicos saturados e uma sensação de caos que não é crescente. Ela tá ali do começo até o fim. The Pitt, a cada hora, se concentra no esgotamento gerado por essa realidade sufocante. Tudo sob a perspectiva de Rob, o chefe desse plantão, o homem responsável por salvar vidas, enquanto ensina seus residentes e lida com todos os tipos de caso que surgem pelo caminho, e são todos os tipos mesmo, incluindo aí as próprias angústias geradas por essas situações. Rob é um personagem fascinante, porque, primeiro, ele dita o tom da série, existe um passado traumático nele, algo naquele dia tornava aquele plantão especial para ele. O homem que tinha que guiar os jovens futuros médicos ao redor parecia incapaz de lidar com os próprios sentimentos. E esse é um ponto de partida inquietante para uma série que, a cada um dos 15 episódios, mergulha na rotina desse homem a partir das micro-relações naquele ambiente de trabalho estéril só na aparência, porque na intimidade era totalmente insalubre. É impressionante como The Pitt registra os bastidores desse plantão, sempre com uma câmera adrenalizada pela ação que persegue os personagens, sempre com uma montagem engenhosa que costura os pequenos arcos dramáticos com uma precisão quase cirúrgica, sempre com uma direção determinada a retratar com riqueza de detalhes os mais variados procedimentos para entender o efeito deles em cada um dos personagens. Cada pessoa que entra naquele pronto de socorro, ela importa. Cada vida salva e perdida, ela causa um efeito na série. Tudo é muito bem desenvolvido a partir da ação desses médicos e das reações experimentadas por eles durante esse plantão. E assim, o trabalho de maquiagem em The Pitt é inacreditável.
Não só por alcançar um senso de verossimilhança angustiante. Se você tiver nojo de sangue, eu acho que essa série talvez não seja aconselhável pra você. Mas por nos deixar com aquela certeza que a qualquer momento tudo vai dar muito errado. Que em algum momento aqueles médicos vão errar porque o estresse é muito grande. E a série se recusa a ser condescendente nesses momentos. The Pitt, na verdade, é brilhante ao nos transportar para aquele pronto de socorro. Mas o melhor da produção da Max está no cuidado em desenvolver o elemento humano dessa engrenagem. A partir da perspectiva de Rob, nós conhecemos outros pontos de vista igualmente importantes, cada um com as suas vivências, as suas inseguranças, os seus medos, as suas frustrações. É quase como se o roteiro sugerisse um círculo vicioso em que o experiente Rob surge como uma projeção para aqueles jovens residentes, um médico de uma eficiência invejável, mas cheio de traumas acumulados e não cicatrizados, feridas que vão sendo reveladas ao longo dessas 15 horas. A série não precisa olhar tanto para trás para fazer o público entender. O diagnóstico está no presente, na pergunta repentina, a cada vida salva, a cada morte também, a cada dilema que expõe esses personagens enquanto indivíduos. E é impressionante como o roteiro administra tantos personagens de forma tão coesa dentro de um cenário que é regido pelo caos. E sem a necessidade de criar apêndices narrativos para trazer explicações vazias sobre elementos do passado, enfim. A vivência naquela emergência nos faz conhecer os médicos, se importar com os pacientes, mergulhar no choque de personalidades, nos conflitos que nascem desse ambiente naturalmente tenso, no estresse que vai esgotando todo mundo. E assim, eu adoro como a série aplica o efeito do tempo sobre os personagens. Rob é o melhor exemplo disso. No começo do plantão ele parece atencioso e gentil, mas a cada hora naquele dia infernal tudo vai mudando. São médicos sendo médicos, são jovens sendo jovens, é a realidade sendo a realidade. Uma realidade que invade aquele hospital, expondo a crise no sistema de saúde americano, a violência urbana que vai criando situações assim angustiantes de se ver, o negacionismo em vários eventos e o estrago causado por um mundo quebrado. A câmera não precisa sair daquele ambiente para criar um contexto, porque o mundo insiste em invadir aquele espaço. E isso é muito enervante. E assim, não tem como falar sobre The Pitt sem deixar de celebrar a magnífica atuação de Noah Wyle. Você já viu ele fazendo uma série médica? Ele estava lá em plantão médico. E é assombroso como aqui ele mergulha na intimidade desse personagem. É um trabalho, em sua maioria, implosivo, cheio de pequenos, grandes momentos em que a emoção é domada, mas em outros tantos ele não consegue fazer isso, e quando essa explosão acontece, nós vemos as dores mais profundas desse personagem. O Rob não só dita o tom da série, ele arrasta o público para essa experiência. No fim, tal qual o personagem, nós estamos exaustos. Não da série, é bom frisar, nunca, mas de lidar com as sensações que ela gera. E o maravilhoso é ver como The Pitt não só cria personagens identificáveis. O elenco como um todo, cheio de atores jovens nos seus primeiros grandes papéis, imprime muita personalidade a eles. Inclusive a série consegue ir abreviando a atenção com algumas situações que meio que não são necessariamente engraçadas, mas são tragicômicas e que só reforçam a capacidade do texto e da direção em enxergar o potencial desse espaço, dessa emergência, e criando situações que vão elevando a narrativa como um todo. Até porque The Pitt se recusa a tratar esse dia como apenas mais um dia, embora no final das contas é isso que ele seja. Nos episódios 12 e 13, anote aí, a série se deixa levar pelo caos como poucas vezes eu vi no cinema e na televisão. Esquece aquele negócio de diálogos positivos, esquece as explicações baratas, esquece os porquês. É sobre salvar vidas, é sobre cada minuto, é sobre um mundo que invade diariamente aquele pronto-socorro. No fim, tal qual o Dr. Rob, a gente só quer que aquele dia estressante chegue ao fim, mesmo que, infelizmente, isso represente dar um até breve a uma das melhores séries lançadas, não só em 2025,
mas nessa década. E aí, o que você achou de The Pitt, a nova série da Max? É tudo isso? É uma série fantástica? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!